curam e homens de coragem. Estamos dando início em mais uma live. E eu estava aqui, gente, antes dessa live começar, eu estava falando com Deus e eu confesso para vocês que quando nós permitimos, a gente entende que não é sobre nós, mas é sobre o Pai. Vai enviando esta live para mais pessoas e também já vai me dizendo da onde você é, onde eu estou. Vamos lá, é um momento de muita... Ser uma mulher transformada, cheia do poder de Deus. Cheia do poder de Deus. Laís, se você já estiver por aí, meu amor, vocês já pegaram sua água, seu café? Hoje eu vou de água. Eu vou de água hoje. Vocês perceberam? Vou abrir aqui pra ver se melhora mais, tá? Peraí. Hoje eu trouxe vocês para um lugar diferente. Ai, transforma-me de dentro para fora. Transforma-me, Senhor. Vamos lá, já vou chamar ela. Oi, Sarinha, tudo bem, meu amor? Um beijo para você. Com tudo que eu tenho, com tudo que passou, vou esquecer uma nova história. Vamos lá, Laísa. Ela chegou e eu vou chamar já você, meu amor. Eu quero ser uma mulher transformada. Também tô com saudade. Você lembra que tá me devendo uma live, né? Ah, então tá. Conto com você. Hello, mulheres que curam! Olá, Laís, meu amor. Tá me vendo? Tudo bem? Já pegou sua água? Já pegou seu café? Agora sim. Já tomei aqui meu café, minha água. Consegue me ver, linda, maravilhosa? Tô te vendo. Você tá então, me vendo? Tá me vendo mesmo. Então é isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão aí. Vai nos falando de onde vocês são. E, por favor, também fala pra gente. Por favor, vocês conseguem nos ouvir bem? A nossa imagem tá ótima. A minha ajudante chegou. Que aqui, se não tiver um ajudante... Ei, Laís. Vamos lá, gente. O que vocês conseguem ver aqui na minha mão? O que você consegue ver, Laís? É lacinho, né, mãe? Hã? É lacinho. Lacinho? Esse aqui é roxo. Acho que é roxo. Ou é azul? Não, esse aqui é rosa. É rosa? Vocês conseguem ver o que a minha filha conseguiu ver? Que isso aqui é um lacinho? Sim. Pois é. Não? Eu não consigo só ver um lacinho aqui. Eu consigo ver um lacinho, mas por trás desse lacinho consigo ver uma mulher que tentou, uma mulher que está aí acreditando nela mesma, uma mulher que enfrentou desafios, uma mulher que esperou a noite chegar e às vezes ter que fazer um lacinho cansada, cheia de expectativas e às vezes o medo em si. Então eu não consigo só ver um lacinho, eu consigo ver isso. Se você consegue ver isso também, é a mesma coisa que eu quero dizer para você que está aqui nesta tarde conosco. Eu não vejo em você só uma mulher que entrou, mas eu vejo em alguém que vai ser alcançada por esta live nessa tarde. Laís, seja bem-vinda, minha princesa. Se apresente para nós. A minha casa, vou falar até em inglês, my house, your house. Minha casa é tua. Fique à vontade. Oi, meninas.
Olha, minha amiga já tá aqui, a Késia. Oi, Kézia. Um beijo para você que está aqui conosco, cada uma. Dona Eupídia também, um abraço. Então, boa tarde. Meu nome é Laís, eu sou aqui de Brasília, DF. Tenho 32 anos, empreendo no ramo infantil e sou mãe de uma princesa. Assim. Laís, nós vamos começar aqui dizendo que você pode ficar à vontade, lembrando que esse espaço é seu. Cada uma das meninas que ainda não entrou, envia esta live para mais pessoas. E nós queremos mostrar também que Laís, ela não só é uma mulher que empreende, como vocês ouviram, ela é mãe. E quando a gente fala sobre ser mãe e ainda ter que empreender, é como muitas das vezes, né, Laís, a gente não tem tempo nem para chorar, nem para correr, né? Porque a gente tem que dar conta de tudo. E eu quero saber, Laís, como você está fazendo hoje? Como que está sendo aí para você conseguir conciliar a sua maternidade, a sua ter que como que é? Conta pra gente. Porque aqui a gente não é curiosa, a gente só é alguém que gosta de dividir experiências, tá? Então, Núbia, empreender, né, e ser mãe não é fácil, mas eu vejo o empreendedorismo, né, feminino como um propósito, né? E o meu propósito começou lá há 8 anos, né? Mais de 8 anos atrás. E eu sempre digo assim que onde eu tiver voz, né? Não tem como eu falar de empreendedorismo e maternidade sem falar um pouco do milagre que o Senhor fez na minha vida, né? Através da minha filha. Então, eu Sim, queria falar um pouquinho, né, sobre isso, sobre esse testemunho que foi o que me trouxe, né, a empreender. Há 9 anos atrás, eu tive uma gravidez de alto risco, né? Eu não esperava estar grávida, porque eu achava que eu não podia ter filhos, e foi realmente inesperado. E eu descobri um pouquinho tarde, né? E a minha gravidez foi toda de alto risco. Então, um dia eu fui para uma consulta de pré-natal, onde eu havia estado 15 dias antes e era para terem me internado e não internaram. E aí eu fui para essa consulta e na triagem mesmo, né, eu já fiquei internada. A médica falou, olha, eu vou te internar porque você pode ter uma eclâmpsia e isso pode matar tanto você, né, como a sua filha. E ali eu não entendia nada que estava acontecendo, porque para mim eu estava bem. E ela pediu uma cadeira de rodas e me mandou, né, para a maternidade. Eu fiquei 4 dias internada, tomando medicação na veia e nada abaixava a minha pressão, né? E no quarto dia, a minha pressão chegou a 24/16, que era muito alta. Eu lembro da enfermeira, né, medindo e falando assim, eu não estou ficando louca, chama o doutor. E ali eu fiquei, né, aquela noite em observação, próximo aos médicos. E no outro dia foi preciso fazer o meu parto, né, para salvar a minha vida. Então, assim, a minha filha, ela era uma estatística, né? E ali, minha filha nasceu às 14h24 da tarde, numa tarde, e eu não pude ver, né? Eu não ouvi ela chorando, eu não tive aquele momento de pegar no colo, colocar aqui, e colocaram ela no incubador e levaram para a UTI. E eu me lembro que foi assim angustiante, porque eu não podia ver a minha filha. Eu falava, mãe, vai atrás, e ela também não podia, porque só podia entrar na UTI mãe. E ali passou a noite sem notícia, foi angustiante. Eu me lembro que no outro dia, a médica entrou no meu quarto e falou assim, olha,
a sua filha, ela nasceu muito prematura, porque ela nasceu com menos de 1 quilo, né? E ela nasceu muito gravezinha, a gente fez de tudo, as drogas não estão fazendo efeito, que eram os antibióticos, né? E a gente já fez tudo que podia ser feito. E aí me perguntou se eu queria ir me despedir. E ali eu não conseguia esboçar reação nenhuma. Eu olhava para minha mãe e as lágrimas, né, pesavam. E aí eu pediram uma cadeira de rodas, né? Eu fui. Ali eu fui, né, para UTI para me despedir. Mas quando eu vi a minha filha, eu falei assim, eu não quero, né, me despedir. Ali eu comecei a orar. E ali ela passou daquela noite, ela, né, não morreu. E ali passou um dia, 2, 3, e começaram a falar, olha, ela é muito guerreira, ela é muito forte. E passando alguns dias, ela teve uma piora muito significativa e foi aquilo de novo, sabe? Eu entrava na UTI, tentava ver ela e pediam para mim sair. E eu vi, assim, que ela estava muito gravezinha. E ali no final do dia me chamaram e falaram a mesma coisa. Olha, a gente já fez tudo o que podia ser feito. Ela não responde, né, os medicamentos. E é esperar. E ali eu não aceitei, sabe, Núbia? Eu fui pro meu quarto, chorei muito, me tranquei no banheiro daquele hospital e eu falei assim, Senhor, foi a oração mais importante que eu fiz na minha vida. Falei, Senhor, eu quero sair com a minha filha daqui, gozando vida, porque eu poderia sair com ela morta, né, daquele hospital. E ali os dias foram passando e o Senhor, ele foi respondendo, sabe? A minha oração também tinha muitas pessoas orando. Mas foi 67 dias muito difíceis naquela UTI. E ali a gente não sabia se mesmo que ela sobrevivesse, como ia ser depois, né? E eu digo assim, que foi um milagre, né? E é um milagre da minha vida, porque hoje já se passaram 9 anos, né? E a minha filha está aqui comigo. E é por isso que eu estou aqui de pé, que ela é a inspiração de eu levantar todos os dias, né? Depois que, como eu fiquei 2 meses no hospital, eu tive uma licença maternidade mais estendida, em vez de 4 meses. Eu fiquei 6 meses de licença, né? E isso me gerou muito conflito no meu trabalho, né? Porque eles não aceitavam, mas era um direito que eu tinha. E eu sei que quando eu voltei, né, a trabalhar, em vez de trabalhar, porque eu trabalhava próximo de casa, me mandaram para bem longe, né? E eu lembro que era um horário muito difícil para mim. E ali começaram muito a pegar no meu pé e me mandaram embora, né? Um dia eu cheguei e falei assim, e eles falaram, olha, passa no RH, porque você vai ser desligada, tá? Aproveita para cuidar da sua filha e cuidar da sua saúde. E aquilo me angustiou muito, porque na época eu era a principal fonte de renda dentro de casa, né? O pai da minha filha, ele estava desempregado, fazia alguns bicos, e a maior responsabilidade era minha. Então, aquilo ali me assustou muito. E a gente não entende, às vezes, que Deus, o homem até pode fechar uma porta, né? Mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, naquele momento eu não entendia, mas o Senhor já estava preparando, né, algo melhor. E ali se passaram os meses, né, eu recebi o seguro e na última parcela eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu lembrei que quando eu estava no hospital, uma amiga me mandou um vídeo de um passo a passo de laços, né? Falou assim, olha, faz para a Joana. Eu falei assim, nossa, isso aqui é muito difícil, não entra na minha cabeça não, mas aí eu salvei, né, no YouTube para assistir mais tarde, mas eu me deparei com esse vídeo, tá dando um eco. Agora começou a dar. Uhum. Aí eu me deparei com esse vídeo e falei assim, olha só, eu vou tentar fazer. Então eu peguei ali os últimos centavos do seguro e fui comprar os materiais, né, que estavam falando naquele vídeo.
E foi ali que eu comecei a empreender, né? Eu lembro que eu comecei a fazer uns lacinhos bem simples, né? Uma fita que não era muito boa, errei muito em comprar os materiais no início. E eu falava para minha mãe: olha, mãe, eu vou fazer dinheiro com isso, né? E assim, às vezes as pessoas até riem, mas não é na maldade, né? E a minha mãe, ela ria. E eu comecei assim na sala de casa, né, numa mesinha pequena, numa caixinha de sapato que eu colocava os materiais. E ali eu comecei, né, comecei a empreender em 2018. E esse ano, né, vai fazer 8 anos que eu estou empreendendo. E eu digo assim, empreender não é uma coisa fácil, né? Porque às vezes no meio do caminho a gente acontece muitas coisas para a gente desistir, né? O desânimo, a falta de apoio das pessoas. Então não adianta a gente esperar, sabe, que o outro apoie, que amigos apoiem no início. A gente precisa entender onde a gente está errando, sabe? E no meio do caminho, né, houve muitos empecilhos, mas todos os empecilhos até aqui, né, eu consegui passar por cima. Eu olho assim para minha filha, né, que além de ser a minha inspiração, é o motivo de eu levantar da cama todos os dias, né? E eu sempre digo assim que empreender é para corajosos, né? Porque não é algo fácil, como você perguntou aí da rotina. Como eu trabalho, eu faço tudo sozinha, né? E eu não tenho rede de apoio. É muito difícil conciliar tudo, ainda mais quando você empreende dentro de casa, porque tá o trabalho ali para você e tá as coisas de casa para fazer. Às vezes eu tô tentando, né, trabalhar e a louça ali tá me olhando, a panela no fogo tá me olhando e é difícil, né, conciliar. Mas eu me inspiro muito, eu até anotei aqui, na mulher de Provérbios, né? Porque a gente olha para a mulher de Provérbios e a gente fala assim, a mulher que edifica o lar, né? E a gente acha que é só na parte assim de arrumar, né? De marido, de filhos, mas a mulher de Provérbios, até anotei aqui, ela era uma mulher empreendedora, né? Ela era uma mulher que a Bíblia vai dizer que ela acordava cedo, né? Era uma mulher que ela comprava, que ela vendia, que ela produzia e ela administrava os recursos, né? E assim, eu acho interessante que a Bíblia mostra que ela era uma mulher que ela gerava renda e contribuía com a prosperidade da família. E a gente olha assim, né? E tinha um sacerdote ali, né, que provia também dentro de casa, mas nem por isso era uma mulher que ela ficava de braços cruzados dentro de casa, muito pelo contrário, ela administrava tudo de tal forma que era uma mulher que ela era elogiada, né, pelo seu marido. E outro ponto é que a mulher sábia, ela cuidava da casa sem abandonar o seu propósito, né? Que é exatamente isso que a gente precisa conciliar tudo. Ela não escolheu entre ser mãe e empreender. Ela entendia que ambas as coisas faziam parte do seu propósito, fazia parte da sua missão, né? E é algo que eu vejo assim no nosso meio, né, de empreendedorismo, que a gente tenta dar conta de tudo e às vezes a gente sempre está faltando em alguma parte, mas é possível, né, a gente fazer os dois. E outra coisa é que o segredo dela não era a força, o segredo dela era o temor a Deus, né? E é tanto que Provérbios, ele vai dizer que a mulher que ela é digna de louvor não é a mulher mais bonita, não é a mulher mais talentosa, é a mulher que ela teme ao Senhor. Então, assim, tudo tá ligado, né, ao nosso temor a Deus, porque eu falo assim, sem Deus eu jamais daria conta, porque às vezes eu vejo coisas assim que eu faço e eu falo assim, é a mão de Deus, sabe? É o temor que a gente tem, é o temor, a dependência que a gente tem, porque
a mulher de Provérbios, a mulher sábia, ela não era uma mulher assim, uma super heroína, né? Porque se você for ler Provérbios, você vai falar assim, meu Deus, mas essa mulher aqui era uma máquina. Não, ela era uma mulher comum, né? Mas ela era uma mulher que ela confiava em Deus, e cuidava da sua família. E algo assim que um insight para a gente é que ela usava os dons que tinha para gerar valor, né? E foi o que eu fiz. Eu tinha um dom que eu não sabia que tinha, né? E quando eu descobri aquele dom, eu usei aquele dom para gerar valor, né? Dentro de casa. Então, às vezes, eu não sei quem está vendo, quem vai ver essa live, às vezes você tem um dom que você poderia estar gerando valor, poderia estar trazendo prosperidade para sua casa, seja fazer um bolo, né? Tem pessoas que têm o dom, eu já não tenho esse dom, seja limpar uma casa, né? Eu admiro muito as empregadas domésticas, porque limpam mesmo como ninguém. Então, às vezes, uma coisa que você faz com excelência é algo que você poderia estar gerando valor, né? E como mães e empreendedoras, a gente não precisa escolher, né, entre os nossos filhos e os nossos sonhos. A gente consegue honrar a Deus, né, fazendo os dois. Então, eu louvo muito a Deus, sabe, pelo dom que Ele me deu. Muita gente pergunta assim, você fez curso para fazer laço? E eu sempre falo assim, eu nunca fiz curso, né? Foi um dom que o Senhor me deu. Eu faço cursos para estudar, né? Marketing, né? Estratégias de venda, como tratar cliente, né? A comunicação, porque tudo isso faz parte da gente empreender, né? E hoje eu não sou amadora no que eu faço, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. E eu sempre falo assim, eu podia estar já num patamar maior, mas não é porque Deus não liberou ainda a bênção Ele já liberou, é por causa das minhas próprias limitações humanas, né? Então, eu digo assim que é as mãos de Deus, né? As mãos de Deus nos guiando, que empreender não é fácil, mas trabalhar para os outros também não é fácil. É aquele assim, escolha o seu difícil, né? E é isso, Núbia. Laís, sabe o que a gente vê sobre essa sua história? Eu vou mostrar algo e eu peço desculpa porque, como a gente somos mães e nós estamos falando sobre ser mãe, a minha criança está por aqui. Você que está em casa, vocês conseguem ver o que é isso? Você sabe o que é isso, Laís? Quem conseguir acertar. Tcharará. Parece miçangas, não? O que é miçanga? Miçanga é aquelas coisinhas? Não. Não. Quem mais aí consegue dizer também? Não, não é glitter. Falaram glitter aqui. Não é glitter. Eu vou falar o que é. Isso aqui são algumas... Sabe aquela bolinha? Eu não sei bem o nome daquelas bolinhas que coloca dentro da água que elas crescem. Sei, já vi. E eu vou falar para você o que eu quero dizer sobre essas bolinhas. Talvez para muitos, essas bolinhas aqui, remédio para ratos. Talvez para muitos, espera, a mamãe tá conversando. Talvez para muitos, ela é apenas uma bolinha. Coloca lá na sua aguinha. Talvez para muitos é apenas uma bolinha ou até mesmo ninguém dá nada para essa bolinha. Mas ela, quando ela é usada da forma correta, às vezes, nós conseguimos ver nela algo que poucos não veem. E assim foi na história da Laís, porque por várias vezes a Laís recebeu um vídeo. A Laís poderia simplesmente ter ficado com esse vídeo e depois falar, não, deixa esse vídeo para lá. Mas a Laís usou aquilo que ela tinha, que foi entender que ela poderia ter mais daquilo que ela tinha. Como assim, Núbia? Não seria só um vídeo? Seria só um vídeo.
Se fosse só olhar o vídeo, pronto, acabou. Mas o que ela fez, ela pegou um vídeo, ela pegou a força de acreditar e de ir atrás, e além disso, ela começou a fazer daquele vídeo a sua história. Começou a vender aquilo que ela acreditava. E a gente olhar para essa história toda, Laís, a gente consegue entender que não foi só sobre as bolinhas, não foi só sobre os laços, porque o que vocês não sabem, gente, sabe o que é mais engraçado? É que por trás de cada laço tem ali uma miçanguinha, né, que fala, uma coisinha que a gente coloca, quem sabe fazer, ali tem aquela coisa, e fala assim, nossa, talvez para mim que chegar e comprar é só um laço, e eu falo, oh, Deus abençoe, que laço bonito, nossa, amei, ai, amei o laço! Mas tem pessoas que não conseguem falar assim, poxa, esse laço é tão bonito, mas deve ter dado um trabalho para fazer. Nossa, que valor que tem esse laço. E olha que eu não estou aqui dizendo para você só de um laço. Eu estou querendo dizer para você. Eu não sei o que você tem nas suas mãos hoje. Talvez você foi igual a Laís, que teve um vídeo. Talvez você está sendo igual eu aqui, que está tendo essas bolinhas. E quando eu estava com elas ali, eu falei, gente, tem essas bolinhas aqui tão bonitinhas. Para que servem essas bolinhas? Aí eu lembrei que meu filho colocava na arminha dele de gel. Aí eu falei, ah, não, são umas bolinhas de arminha de gel. Ela foi feita para isso. Mas será que essa bolinha foi feita só para isso na sua história? Não é sobre a bolinha, é sobre a trajetória, sobre a história que você carrega. E eu quero dizer que parece simples. É aquilo que eu falei. Às vezes nós só conseguimos ver a escuridão. Às vezes nós só conseguimos ver a dor. Mas quando você deixa a luz de Cristo raiar sobre a sua vida, ou quando você deixa que essa escuridão, você consegue olhar lá no fim do túnel, que você fala, eu não consigo ver luz, Núbia, mas você pega a sua história, você pega aquilo que você acredita e deixa acender. Então hoje, o que a Laís quis dizer sobre a história dela, sobre um pouco da história dela, e o que ela ainda vai continuar dizendo para nós, é que a Laís não deixou que a história dela fosse uma escuridão apagada, né, Laís? Você não deixou, porque para muitos você poderia simplesmente ter recebido a notícia, ter recebido a história e tá tudo bem. Mas só que para outros, você recebeu a história, você conduziu ela, você talvez ali naquele momento, acabou suas expectativas, porque tem gente que espera muito dos outros, né, Laís? Ó, parabéns, você conseguiu. Você conseguiu, parabéns. E, na verdade, não é um parabéns que nós queremos. Na verdade, é tô com você, vamos juntos. Mas o que nós fazemos? Cruzamos o nosso braço, esperamos alguém chegar para nos parabenizar. E quando ninguém chega, nós resolvemos, ninguém vai vir para me parabenizar. Nós resolvemos ficar paradas. Sim. E no meio desse parado seu, o que você fez, Laís? Conta pra gente um pouquinho. Quando foi você olhar para as suas circunstâncias e olhar a sua primeira venda? Conta pra gente como que foi receber o primeiro valor do lacinho. Olha, Núbia, eu confesso que eu não lembro, porque faz muito tempo, né? Mas eu lembro, assim, do primeiro valor, assim, significativo que eu tive, e até algo peculiar, né? Era próximo do aniversário da minha filha, e aí, da minha filha não, do pai dela. E ali, a primeira coisa, assim, que eu comprei, assim, foi uma pizza para comemorar. Porque era um valor, assim, que não entrava sempre. Então, assim, em um mês foi o valor, assim, maior, né, que entrou. E você se sente, assim, útil de você estar comprando alguma coisa, porque às vezes a gente estava passando
por uma escassez, né? Como eu falei, eu era a principal fonte de renda dentro de casa na época. E sabia que a gente ia passar por alguns apertos, né? Como a gente passou. Então, quando eu tinha aquele valor, eu falei assim, não, pera, né? Vamos tirar aqui um valor para nem que seja comer uma pizza. Então, foi ali que eu vi que realmente os laços, eles davam, né, retorno. Mas nunca imaginei, né, o quão retorno daria futuramente. Uau, que linda a sua história. E é bom que isso nos inspira. Nos inspira a acreditar, nos inspira a insistir. E tudo isso você conseguiu sozinha, Laís? Eu consegui sozinha, fui lá, pum, e fiz. Não. Você teve uma história de trajetória de como foi até ir, até conseguir. E como que foi a Joana, porque eu tive vendo, ela também vai lá, faz uns videozinhos com os laços. E eu acho que, gente, sinceramente, nosso maior investidor é quando a gente vê um dos nossos apoiando, sabe? Mesmo, igual tem uns que falam assim, mas ela ainda é criança. Mas não tem coisa mais maravilhosa que você vê. Ela ir lá, ela coloca os lacinhos e faz aquela propaganda e faz aquela coisa toda. E isso não é só sobre os laços, eu acho tão bonito. É sobre ali, a maternidade sendo trazendo assim de geração, né, Laís? A gente vê que você ensinando, ela vendo em você, ela inspira na mulher corajosa, na mulher forte, na mulher que às vezes está cansada, mas está lá fazendo. E qual é o exemplo que você aí de casa tem dado para os seus filhos? A minha filha aqui em casa, tem coisas que eu ainda tenho que manusear, é claro, né? Porque ela ainda é muito pequena. Mas a minha filha aqui em casa, tem hora que eu deixo os negócios meus, ring light, deixo ali em cima, e ela, tô fazendo live, dá licença, dá licença que eu tô fazendo live. E a gente vê que, querendo ou não, tem coisas que ainda é bom, mas eu tento ensinar ela. E ali eu falo assim, gente, a minha filha vê em mim alguém que está inspirando ela. E se eu fizesse algo errado? Será que seria bom eu ver nela, ela fazendo o mesmo que errado e falar assim, a minha mãe também faz isso, né, Laís? Então, qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos? O que eles veem em você? Eu acho que assim, tenho certeza, né? Eu sempre falo assim que o exemplo, ele arrasta, né? E aí eu volto de novo na mulher de Provérbios, porque a mulher que edifica a casa, ela não só edifica a casa, ela forma pessoas e ela deixa legados, né? Então, assim, a Joana, assim, que alguém pergunta o que você quer ser quando crescer, ela fala assim, eu quero ser laceira. E ela, assim, ela incentiva muito. Às vezes eu tô fazendo uma peça, uau, mamãe, que linda! Você é uma artista, sabe? E tudo assim, ela elogia. E aí ontem mesmo, ela chegou em mim e falou assim, mãe, você teve uma nova seguidora? Alguém te seguiu? Eu falei assim, acho que sim, por quê? Ela falou assim, porque tinha uma tia e tal, e aí ela perguntou do laço, e aí eu falei do seu trabalho. E aí ela disse que a pessoa pegou, né, o celular para poder me procurar, e ela foi lá e colocou, né, alinhavos de menina, e não é a primeira vez. Então, assim, além de ser incentivadora, né, ela olhar e falar assim, eu também quero fazer isso futuramente, né, ainda é uma divulgadora do meu trabalho, porque onde ela chega, que laço lindo, é a minha mãe que faz. Então, assim, o exemplo arrasta, né? E eu vejo isso não só em relação aos laços, mas em relação a tudo na vida, né? Por exemplo, esse aqui eu comecei a fazer, né? Anotar o que eu precisava fazer no dia. E a Joana começou a pegar uma folha em branco e também começou a fazer a mesma coisa, né? Então, assim, são pequenas coisas, né? Que eles vão também tomando como exemplo. Então, como você falou, tanto bom, né? Como ruim, eles tomam como exemplo. Então, é muito importante a gente ter cuidado, né, com o que a gente está deixando passar, com o que a gente está deixando transmitir para os nossos filhos. E eu achei tão interessante, Laís, que você, neste momento, está usando algo, e esse algo, se a gente souber usar ele da maneira certa,
a gente consegue ver a verdade de algumas coisas por trás, né? Cadê? E ali, como está neste momento... Dá licença que agora eu vou ser chique. Como está neste momento as suas lentes? Como você tem olhado para as coisas que estão aí sendo entregues para você? Como tem sido o olhar? Você tem olhado com os olhos fechados? Ou até mesmo, vamos ser prática do jeito que eu estou olhando. Você tem olhado com os óculos do sol? Ou você tem olhado com os óculos ali de grau de vista? Como tem sido o seu olhar? E olha que eu não estou falando nem de óculos e nem estou falando de óculos de sol ou óculos de uma lente, né? Para quem consegue enxergar. Mas eu estou falando ali com os olhos da sua história. Como que você tem olhado? Você tem olhado para a sua trajetória, para a sua história com os óculos, às vezes manchado. Às vezes nós olhamos para algumas situações com as lentes tão sujas, que nós não conseguimos ver que por trás dessas lentes há uma história. É fácil eu olhar para a história da Laís, que está nos contando aqui de uma maneira assim, ali, nossa, ela conseguiu, nossa, que lindo, nossa, caramba, você viu? Olha de onde nasceu a história do alinhavo. Eita, parou aqui. O telefone aqui, mas agora sim, né? Consegue ver a Núbia bonitinha? Sim. Mas sabe o que é, gente? Você olhar para essa história e você simplesmente ver uma história bonita, simplesmente ver uma história de superação. Para quem recebeu um diagnóstico, vai lá e despede da sua filha. Foi a mesma que agora está com 9 anos com a sua filha nos braços, com a sua filha dentro de casa e que vê hoje a sua filha sendo a sua incentivadora. E aí eu te falo para você que está em casa, qual foi o diagnóstico que você recebeu? Qual foi o diagnóstico que você recebeu? Ele te paralisou ou ele te fez caminhar? Ou ele te fez a usar uma palavra? Qual foi a palavra que você tem usado aí neste meio? A Laís resolveu entrar para dentro do banheiro e falou, Deus, eu não quero ir embora sem o meu milagre, sem a minha filha. E o que você tem falado aí? Os médicos talvez, vamos colocar de uma enfermidade, talvez a medicina disse, olha, não tem jeito mais para a sua saúde. E você, tá, tudo bem, não tem jeito, vou chorar, vou para dentro do quarto, tá tudo bem. E ali, a gente chora. E o que eu acho interessante é que a Laís, ela começou falando dessa mulher de provérbios. E será que essa mulher de provérbios empreendedora, será que essa mulher de provérbios, ela também não recebeu alguma palavra que pudesse tirar até a alegria dela? Falou, vou parar, não vou empreender mais. Será que essa mulher de provérbios não recebeu algum momento de ter algumas pessoas que não aplaudiram ela? E o que eu quero dizer para você, independente do diagnóstico, independente da palavra que foi proferida, independente da palavra que foi lançada sobre a sua vida, você tem o poder, porque as suas palavras têm poder. O que você tem atraído com o que você fala? É bênçãos ou são maldições? E aí, Laís, o que você diz para essas mulheres que têm feito de uma maneira diferente e nós já estamos prestes a nós fecharmos a nossa live? Esse momento está tão gostoso que eu queria continuar mais, mas eu entendo que não vai faltar oportunidades para a Laís estar aqui novamente. É claro que essa não é a primeira. E é claro também que ela não vai embora, gente, sem mostrar para a gente um lacinho, porque eu quero ver os laços. Mas eu quero que ela possa falar aqui pra gente, que tem olhado
com as lentes diferentes para a sua história? Eu digo assim, que às vezes a gente se vê muito pequeno, né? E eu já fui essa pessoa de me ver muito pequeno. Só que eu olhei para trás e vi o quanto eu já tinha caminhado, sabe? E isso faz muita diferença, porque às vezes a gente não dá valor aos pequenos detalhes, né? As pequenas conquistas, as pequenas vitórias. Então, assim, o que eu digo é que a gente tem que estar alicerçado em Deus, né? Deus é a base de tudo. Então, assim, tirar os projetos do papel, né? Confiar em Deus, né? Entregar nas mãos do Senhor. E abraçar o propósito, porque assim, eu vejo que as pessoas passam a vida tentando entender qual o seu propósito, sabe? E todos, eu acredito que todos nós viemos ao mundo com um propósito, sabe? Então, acreditar, né? Fazer acontecer, colocar as coisas na mão de Deus que dá certo. Agora, sem Deus, nada dá certo. Sem Deus, tudo é ruína. Verdade. E agora nos mostra um dos seus laços. Nos mostra que por trás desses laços tem uma história, mas nós queremos ver esses laços. Eita, eu vou pegar aqui. Também, gente, olha, você que está aí e que tem uma menina ou que quer presentear alguém, quer comprar os seus laços, vamos deixar aqui já, vamos explicar como funciona. Né, Laís? A Laís, ela entrega... Ei, Joana! Um beijo, meu amor! A Laís... Oi, Jo, tudo bem, princesa? A Laís, ela também tem seus métodos de entregar, né, Laís? Fala pra gente como que a gente pode adquirir os seus laços, você, e também, sem querer fugir do assunto, enquanto ela vai pegar os laços, eu vou aproveitar para dizer para você que está aqui. Eu tenho um grupo, ele é exclusivamente, onde todos os dias, algumas vezes na semana, eu posto ali palavras inspiradoras, onde a gente pode olhar com esse olhar, que é um grupo terapêutico, que hoje eu estou ofertando na vida de cada um de vocês. Basta, vou deixar o link, vocês me mandam lá no direct que eu vou enviar para vocês, tá bom? Esse é o meu presente desta live para cada um de vocês. Lembrando sempre, vocês não precisam caminhar sozinha. Vocês podem ter alguém, sim, para caminhar com vocês na trajetória de cada um de vocês. Agora nos mostre. Joana, quem é a mulher que faz laços mais incríveis que você conhece? Responde aqui pro povo, que o povo quer saber. Sério? Meu Deus do céu! E se você fosse agora divulgar o trabalho dela, como que você falaria, Joana? Eu falaria assim. Olha, gente, minha mãe é laceira. Ela faz laços incríveis. Ela vende bastante. Ela faz faixinha, faz laço, faz tiara, faz clipe, faz tudo. E você pode seguir ela, que ela vai estar te vendendo lá. Uau! Então vocês receberam o segredo. Vocês receberam? Olha, gente, pega a dica de quem falou que convive e sabe. E olha pra você ver que carinho que essa menina tem com a mãe. Então, bora lá. Você que passou por aqui, que vai assistir essa live, lembrando que ela fica salva no meu Instagram, depois ela vai pro meu canal do YouTube. Você não perca a oportunidade de seguir a Alinhavos de Menina. E além de você seguir a Alinhavos de Menina, que não é só seguir. Seguir é bom, realmente é bom ter seguidores. Mas ter também pessoas que acreditam em nós e que compram. E olha que nós não estamos falando sobre vendas, tá? Porque se fosse sobre vendas, vocês iam ver como que eu sou para divulgar algo. Mas é sério, aproveita, sigam ela. Você que queira comprar os lacinhos, compram. E eu quero ver. Eu quero ver esses laços. Vou mostrar aqui.
Sigam, meninas. Eu não falo só sobre laços. Eu acho que às vezes eu falo mais sobre maternidade, sobre Deus. É um lugar que eu também falo muito sobre Deus, do que vendo. Mostrar. Como a gente está na época de Copa, deixa eu mostrar aqui um pouquinho dos lacinhos de Copa. Tá vendo? Parzinhos. E vocês viram que é todo delicadinho. Ó, Brasil! Amanhã, tá? Todo acabamento diferenciado. E também, gente, aproveitando enquanto ela mostra esses laços, vocês querem ter a oportunidade de ter esses laços exclusivamente, entra num grupo que ela tem, o grupo específico somente para ela mandar para vocês ali de primeira mão todos os lacinhos que ela faz, né, Laís? Que também a Laís vai deixar o link pra gente, eu vou postar o link também de como você entrar nesse grupo VIP do WhatsApp. Sim. E aproveita que eu vou contar um segredo que eu sou dessas. Chega perto que eu vou contar bem no ouvido de vocês. A luz ali, ó, você vê? Ó, vocês perceberam que eu brilho até na... Ó. Vamos lá, Vocês perceberam, gente? Eu gosto de contar novidade. E a novidade, chega perto, chega perto. A Laís, eu não posso chegar muito perto do ouvido de vocês, porque eu estou radiando luz. A Laís, ela hoje, ela liberou 15% de desconto nos lacinhos a meio-dia. Lá no grupo, vocês acreditam? Não! Pois corre para esse grupo, minha amiga. O que você tá fazendo aí ainda? Não, espera a live acabar, tá? E você corre para lá, tá bom? Laís, muito obrigada, meu amor. Deus abençoe. Ó, é um prazer ter na minha vida. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer sobre a sua vida. Muito obrigada mesmo. Vamos orar, agradecer a Deus por este momento incrível, porque eu falo que se não fosse Deus, o que seria de nós? Então, talvez você que está aí, que ouviu esta live, não é só sobre os laços, foi sobre você entender que o segredo está na sua palavra. É sobre você olhar para o vale de ossos secos, aparentemente, e profetizar. É você olhar para a sua história, talvez você não tenha nenhum investimento, talvez você não está recebendo nenhum seguro-desemprego, né, Laís? Igual você precisou receber para você ir lá e fazer o laço. Mas você tem dentro da sua casa algo que você possa empreender. Eu creio que Deus vai trazer à luz aquilo que você precisa ver. Ó Pai, neste momento, eu quero te agradecer, Senhor, pela Alinhavos de Menina. Quero te agradecer pela vida da Laís, Pai, porque o Senhor sabe que teve uma trajetória, teve uma história, até se tornar essa mulher dos laços. Pai, eu quero te pedir que o Senhor continue dando direcionamento, continue dando força. Abençoa todos os seus negócios, todos os seus empreendimentos. Pai, em tudo que o teu nome seja glorificado. A Laís, antes dela ser uma laceira, Pai, ela é mãe, ela é filha, ela é serva. E da mesma forma, Senhor, antes de eu ser uma psicanalista, eu sou mãe, sou filha, sou serva e tenho a identidade firmada em Ti, Pai. Eu quero te agradecer por cada vida que vai ver essa live, por cada vida que passou por aqui, por cada mulher, por cada empreendedora, por cada mulher que acredita que vai nascer flores no meio do vale. Pai, eu peço a Ti que o Senhor abençoe a vida de cada um, derramando sobre elas a Tua graça. E que o Senhor nos ensina, Pai, a cada dia mais e mais, olhar para a nossa história, Pai, com outro olhar. Olhar para a nossa trajetória com outro olhar, Pai. E que nós não venhamos depender dos outros para nos aplaudir. Mas que nós possamos depender em Ti, que tem olhado para a nossa história e tem nos feito capaz cada dia. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. Laís, Amém. muito obrigada, meu amor. Obrigada Deixa eu, uma meu frase bem. pra gente aí, finalizando este momento incrível. Não entendi. Deixe uma frase pra gente, algo que você queira falar, antes de eu finalizar esta live. Eu digo assim, que sempre falo, que eu ouço as pessoas falarem que, Deus é o meu sócio, né? E eu sempre digo assim, Deus não é o meu sócio, Ele é o dono do meu negócio e Ele não tem empresa falida. E é nisso que eu me seguro todos os dias. Uau! Pega essa frase para você hoje, tá? Deus, ele não é o seu sócio. Ele é o dono da empresa. E ele não tem empresa falida. Ai, dá licença, porque eu vou até anotar essa frase. Vai ser a frase chamada no WhatsApp. Muito obrigada. Repete novamente, Laís. E você que está em casa, aproveita, já anote ela aí, para que você possa colocar na tábua, não no seu coraçãozinho, mas para você colar e todos os dias você olhar e ver. Deus, continua, Laís. Deus não é o meu sócio, Ele é o dono do meu negócio e Ele não tem empresa falida. Peraí, vai devagar, porque eu ainda estou escrevendo. Calma. Deus não é o meu sócio. Ele é o dono do meu negócio Ele é o dono do meu negócio. e Ele não tem empresa falida. E ele não tem empresa falida. Isso. Pega essa dica lá. Muito obrigado. Um beijo no seu Obrigada, coração. beijo. E até mais. Até mais, André.